prazer estar mais uma vez com vocês, aqui na sua casa. É engraçado porque ao mesmo tempo que eu estou longe, eu estou aí, dentro da sua casa. E é uma honra poder participar um pouquinho do seu dia, contar um pouquinho do que Deus tem feito na vida das pessoas e como Ele tem transformado a vida de muita gente que tem deixado Ele agir. Hoje eu queria começar esse programa te perguntando se você tem um sonho. Você tem um sonho? Um sonho de casar, de ter sua família, um sonho de passar num vestibular, fazer uma faculdade, montar o seu negócio. Você tem um sonho? Eu tinha muitos sonhos. Hoje eu converso com as minhas filhas e eu vejo uma quer ser astronauta, a outra quer ser bailarina. Elas têm sonhos e a vida da gente muitas vezes é feita de sonhos que o Senhor plantou no nosso coração. Mas aos poucos a gente vai deixando que o mundo apague muitos desses sonhos. E hoje eu quero contar aqui, eu vou contar aqui o testemunho de uma pessoa que a história, eu contei há um tempo atrás na revista impressa, e a gente começou como se fosse um conto de fadas, porque realmente era um conto de fadas, era uma história linda. E aí, no meio daquele viveram felizes para sempre, teve um problema. E aí vocês vão saber o que aconteceu, como que o Senhor refez essa história, como o Senhor transformou a vida dessas pessoas e como que hoje eles são servos usados para a honra e glória do Senhor Jesus. A pessoa que eu vou entrevistar hoje, eu tenho certeza que você já conhece, mas hoje você vai poder conhecer de uma forma diferente. Você aqui de Sete Lagoas e da região vai poder conhecer a vida dessa pessoa do outro lado. Hoje a gente vai contar o testemunho do Cristiano do Mundo Gospel, da Livraria Mundo Gospel, e que é um grande amigo, que muito mais do que um empresário, tem uma missão dada por Deus. Cristiano, obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui, compartilhando um pouquinho da sua história, do seu testemunho. É um prazer te receber aqui hoje. Olá, Carol, olá a todos, sejam todos assim abençoados com a paz de Cristo. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui, né? Porque falar do que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, contar as coisas que Jesus fez conosco é muito bom, né? É verdade. E estar participando também aqui de um projeto seu, de um sonho realizado, né? Verdade. De um sonho disso que eu tenho certeza que é um sucesso, já é um sucesso. Amém. E é um prazer estar aqui. Obrigada. Cristiano, a sua história começou como a história da maioria das pessoas, né? Você nasceu num lar cristão? Não, na verdade, o meu lar não era cristão, não cristão evangélico, mas era um cristão católico, né? Meus pais eram católicos, mas os meus avós eram evangélicos. Então, desde cedo eu já ia para a casa da minha avó, ela já me levava para os cultos, eu já ouvia falar um pouco ali de Jesus, né? Mas cresci, a vida tomou outros rumos, eu não segui esse caminho. E aí você seguiu o caminho normal de todo mundo da nossa idade, naquela época, que todo mundo... Uma vida normal, né? Sem nada demais, mas uma vida com as coisas do mundo, né? E aí você, nessa vida do mundo, foi onde você conheceu a sua princesa, né? Como que foi essa história? Na verdade, a Shirley, né? Minha princesa, eu a conheci quando a gente era ainda jovem, bem jovem. Eu já estava com uns 20 e poucos anos e ela mais nova ainda, uns 5 anos mais nova que eu. E a gente teve aquele namorico de final de semana, lá em Três Marias, quando eu ainda morava em Três Marias, né? Aquele namorinho de final de semana, mas ela morava em Sete Lagoas, então ela veio embora, a gente se afastou. Quando eu fui para a idade de fazer faculdade, eu mudei para Belo Horizonte, onde eu fiz a minha faculdade, comecei a trabalhar em um banco, né? E 8 anos depois a gente reencontrou, né? Eu trabalhava perto do shopping Cidade, lá no centro de BH, e eu fui ao shopping para fazer um lanche, assim, depois do trabalho, estava subindo uma escada rolante e ela descendo do outro lado. Nossa! Aí ela mexeu comigo, ei, ainda olhei e falei, meu Deus, uma mulher bonita dessa, mexendo comigo. Quando eu a reconheci, né, eu falei, não, espera aí, eu desci a escada, me encontrei com ela, e naquela noite ali, né, já era noite, a gente começou novamente a nossa história, né? Que legal! A gente começou a manter contato, começamos a namorar, né, e aí chegamos até marcar o casamento. Olha! Né, e quando a gente marcou o casamento, aquele sonho, né, de realizar Vocês uma família. não eram convertidos nessa época, não, né? Na verdade, a Shirley
era convertida, né? Eu ainda não, ela sim. Só que ela não estava tão firme com o Senhor, né? Tanto é que ela começou a ter relacionamento com um jovem que não era da igreja, né? Que ia casar comigo, no caso, né? Mas assim, ela tinha aquele princípio cristão na vida dela, né? Ela ia aos cultos, ela servia ao Senhor, né? E ela tinha pedido um marido salvo. E quando ela pediu ao Senhor, ela falou: eu quero um marido salvo, quero um marido que serve o Senhor para servir o Senhor junto comigo. E aí começou a história, né? Porque a gente marcou o casamento. Era em 2003, eu lembro que nós marcamos para maio de 2004, né? E aí eu fui fazer uns exames pré-nupciais, coisa que eu acho que pouquíssimos homens fazem. Isso, né? Pouquíssimos homens fazem, mas eu fui fazer, não me lembro porquê, eu acho que já é um propósito de Deus, né? Sim. E nesses exames pré-nupciais eu descobri que eu tinha um câncer raro, né? Um câncer no testículo. Né? Muitas pessoas me falam: mas você não fica constrangido de falar disso? Não, eu fiquei constrangido na época, mas hoje eu fico realmente constrangido com o amor de Deus, né? O amor de Deus pela nossa vida, o cuidado dele, o amor dele nos constrange realmente, né? Então, eu me sinto na liberdade para falar disso. E porque um câncer desse, logo nas vésperas de um casamento, vocês jovens, como você falou, todo mundo tem aquela ideia de construir uma família. Não deve ter sido fácil, né? Não foi fácil. Para mim foi muito difícil. Na verdade, eu não tinha forças nenhuma para suportar essa notícia, né? Quando eu fiquei sabendo, eu liguei para a Shirley em prantos, chorando muito, falando com ela que a gente ia desmarcar o casamento. Muita coisa veio à minha cabeça, né? Eu falei com ela: não sei se eu vou sobreviver, não sei se eu vou poder te honrar como homem, não sei se eu vou poder te dar uma família. Então vamos cancelar tudo isso que é melhor. Foi o que eu falei com ela. Né? Uau, e essa foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Foi a primeira coisa que veio, cancelar tudo. Mas é naquele momento que eu liguei para ela, ela falou assim: olha, deixa eu te falar, eu conheço um Deus que é poderoso para te curar, para te restaurar, e eu não desisto, eu vou com você até o fim. Glória a Deus. E naquele momento eu percebi que realmente tinha um propósito de Deus, né, no nosso reencontro. Eu vi que ela era a mulher da minha vida, né? Porque uma mulher suportar isso, né? Ela é muito mais nova do que eu, também com um monte de sonhos na cabeça. E ela falou: não, eu tô com você, eu vou até o fim. E como é que foi essa caminhada, essa trajetória? De quando você descobriu, vocês já estavam com tudo preparado para o casamento, né? Como que foi isso? A princípio a vontade era desistir, mas muitas pessoas me deram força, né? Eu liguei para minha mãe também da mesma forma, muito desesperado, e ela: filho, olha, você já é curado, fique tranquilo, né? Deus já deu um jeito em tudo isso, fica firme. Né? Eu morava com meu irmão mais novo, o Antônio Alberto, que a gente chama ele de Betinho, né? Então eu morava com ele em Belo Horizonte, num apartamento, e quando eu cheguei e contei para ele, ele também falou assim: olha, posso fazer uma oração por você? Eles já eram convertidos, a sua família? Minha mãe já era, meu pai, e o Betinho também já era. Deus já estava cercando, já estava cercando ali. E o Betinho falou assim: olha, fica de joelho, quero orar por você. E naquele momento ele impôs as mãos sobre mim e começou a orar, agradecendo a Deus pela minha cura. Glória a Deus. Só que aquilo não entrava na minha cabeça, né? Como que eu estou falando pro cara que eu tô com câncer e ele está agradecendo pela minha cura? Mas era a visão de fé que eles já tinham, né? As pessoas da família, na hora que recebia aquela notícia, não desesperavam igual a mim, porque eles tinham Deus já. Né? Eles já tinham o Espírito Santo dentro deles que testificava que aquilo era algo que Deus ia reverter. Mudar, né? Ia mudar o quadro. Glória a Deus. E esse processo, na hora daquela oração ali, porque tem gente que fala: nossa, quando a pessoa orou por mim, imediatamente eu senti, com a cura da Nick foi assim, imediatamente eu senti a cura. Mas com você foi assim ou não? Você não sentiu nada? Não, você foi tocado? A cura foi um processo, né? Até porque eu acho assim, a cura depende muito da fé de quem precisa da cura. Sim. Né? Jesus, quando ia curar alguém, ele sempre falava: a sua fé te curou. Né? Então, assim, a fé, para a gente ser curado, depende muito da nossa fé. É claro que a oração das pessoas que já têm o Espírito Santo, que já têm Deus na vida, vale muito, né? A oração de um justo pode muito seus efeitos. Mas quando a gente mesmo que precisa crer, é diferente. Então foi um processo. Eu comecei a frequentar a Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte com a minha esposa, com a minha futura esposa na época, né? Porque ela morava em Sete Lagoas. Então quando ela ia para lá nos finais de semana, a gente ia à igreja. E eu comecei a ouvir a palavra de Deus, aquilo começou a gerar fé no meu coração, e eu comecei a crer realmente que eu poderia ser curado. Glória né? a Deus. Foi necessário fazer uma cirurgia. Em dezembro de 2003 eu fiz essa cirurgia, foi retirado o tumor,
como era um lugar meio melindroso, para fazer a biópsia só depois que retirasse o tumor mesmo, né? Nossa. E o tumor, a biópsia realmente revelou que era um câncer mesmo, né, maligno. Uau. E que se não tivesse descoberto naquela época, se fosse um tempo depois, poderia ser algo fatal. E o diagnóstico era de que você não poderia ter filhos? Como é que era? Cogitou-se essa possibilidade? Então, antes de fazer a cirurgia, os médicos falaram, olha, depois que você fizer a cirurgia, provavelmente você vai ter que submeter a quimioterapia, radioterapia, são tratamentos muito fortes e que provavelmente vai fazer com que você possa ficar estéril, né? Então, se eu passar por essa quimioterapia, essa radioterapia, eu ficaria estéril. Bem provável que sim, né? E aí, mais uma coisa que me abalou, porque o meu sonho era casar, ter filhos, né, constituir uma família. Mesmo antes de ser convertido, eu tinha esse sonho, né? Mas aí que veio, fiz a cirurgia, depois da cirurgia eu fui fazer mais exames, né? Mas nesse intervalo entre a cirurgia e os exames foi quando eu realmente me entreguei a Cristo, né? Foi quando eu me converti, quando eu tomei uma decisão, eu declarei com a minha boca, eu criei com o meu coração, e aí naquele momento eu estava salvo. E aí tudo começou a mudar. Né? Amém. Começou a mudar. E esse processo da cura começou aí com a sua fé, né? E demorou quanto tempo depois dessa cirurgia? Na verdade, eu fiz a cirurgia em dezembro de 2003 e em janeiro de 2004 eu fui para fazer esses outros exames. Né? Teria que fazer uma tomografia, onde o médico até chegou a falar, olha, se tiver mais linfonodos, que são pequenas células cancerígenas em outros lugares do seu corpo, a gente vai ter que abrir, vai ter que retirar, e você vai ter que submeter ao processo de quimioterapia e radioterapia, né? Mas o interessante é que eu me converti em 25 de janeiro de 2004. Depois da cirurgia. Depois da cirurgia. E no dia 26 de janeiro, eu fui ao médico para pegar o resultado dos exames, né? E quando eu cheguei ali, junto ao médico, lá na Uncall Center, lá em Belo Horizonte, e o médico chamou a equipe dele assim na minha frente. Bom, eu vou te pedir, Cristiano, que a gente espere um minutinho, vou deixar vocês no suspense com o resultado dos exames. A gente volta rapidinho, é um comercial rapidinho, a gente já volta com o resultado dos exames. Nós estamos de volta com o Cristiano Almeida, contando pra gente um pouquinho do que Deus fez na vida dele. Desde que ele se converteu, na verdade Deus começou a fazer antes da sua conversão, né, Cristiano? E aí depois que você estava contando pra gente que passou esse momento da cirurgia, que você se converteu, e aí no dia seguinte você foi buscar o resultado dos exames. E como é que foi? Foi isso, foi aquela expectativa de chegar ali para receber o resultado dos exames, né? Mas aí o médico chamou a equipe dele lá e os três analisaram ali o exame na minha frente. Eu ali um pouco ansioso para saber o resultado, né? Afinal, a minha vida dependia daquilo ali, na minha família. E eles falaram, olha, Cristiano, a gente tomou uma decisão aqui, na equipe de médicos nós tomamos uma decisão. Nós não vamos fazer a radioterapia e nem a quimioterapia. Nós vamos te acompanhar durante 5 anos, nós vamos fazer vários exames de tempos em tempos. E se realmente não tiver mais nada, se o processo tiver sido de cura, a gente não faz a rádio nem a quimioterapia. Glória a Deus. Então aquilo ali, a felicidade tomou conta de mim, porque era tudo que eu estava pedindo para Deus, né? Eu falei, olha Deus, se for possível, que eu não faça esse exame, que eu tenha uma família, e eu sei que é possível, porque eu estou crendo na palavra do Senhor, e a palavra diz que tudo é possível ao que crê, e é nisso que eu creio. Né? E aí a hora que eles falaram, eu acho que você não vai precisar, nós vamos acompanhar. Eu falei, não, eu tenho certeza que eu não vou precisar, porque eu já tenho isso dentro do meu coração, né? Essa cura eu já tomei posse dela. Glória né? a Deus. Então a gente começou a fazer aquela bateria de exames, de 3 em 3 meses eu fazia uma tomografia, ou exames de sangue, comecei a fazer exames de 3 em 3 meses, né? E com 1 ano que eu estava fazendo os exames, próximo de 1 ano, não tinha chegado nem a 1 ano ainda, veio aquela vontade de ter filhos, né? Falei, mas pairava ainda uma dúvida, né? Será que não atrapalhou em nada? Será que eu continuo tendo
condições de ter filhos, né? E aí, conversando com o meu médico, ele falou, olha, nós vamos fazer um exame, um espermograma, que vai medir o nível da sua fertilidade, para ver se você vai poder ter filhos ou não. Vocês, a cirurgia foi em dezembro, vocês se casaram quando? Nós casamos no dia 1º de maio de 2004, foi um casamento maravilhoso, foi num sítio aqui em Sete Lagoas, né, que também foi um outro assim, milagre na nossa vida, que Deus providenciou tudo muito lindo. Vou trazer a Shirley para contar isso. Então foi muito lindo mesmo, aí depois você traz a Shirley para ela te contar. Mas realizamos o casamento naquela data, da forma como a Shirley falou, olha, foi o Senhor que marcou o nosso casamento para essa data e eu não abro mão dessa data, nós vamos casar nessa data. Foi a data original, aquela que vocês tinham marcado? A data original que a gente tinha marcado o casamento. Uau. Aí casamos naquela data, ela mudou para Belo Horizonte, foi morar lá comigo, né? E a gente frequentando a igreja, recebendo palavra, crendo, né? E aí chegou nessa época de fazer o exame, né? O espermograma. E um exame meio complicado, né? Principalmente para um cristão fazer, meio constrangedor. E eu estava indo para o local de fazer o exame com a Sheila ao meu lado no carro e de repente ela falou assim, olha, não, tem uma coisa errada. Aí o Senhor usou ela mais uma vez, né? Ela falou assim, olha, não, eu acho que quando Deus faz um milagre, uma cura, Ele faz por completo. Vamos rasgar esse exame, vamos crer? Aí naquele momento nós paramos o carro, rasgamos o pedido de exames, voltamos para casa. Uau. E resolvemos não fazer esse exame. E ela parou de evitar. Aí passou um mês, a mulher começou a levantar de madrugada e atacar a geladeira. E comendo bastante, tô com fome, comendo muito à noite. Ela falou, acho que eu tô grávida. Eu falei, calma, não é assim não, não é tão rápido assim não. Ela falou, não, eu tô grávida. E aí a gente foi fazer o exame para ver se estava grávida e realmente estava grávida. Olha. Era o nosso primeiro milagre chegando, né? Ficou grávida do Davi. Com 1 ano e pouco que a gente tinha casado, ela ficou grávida do Davi. Glória então era mais a Deus. uma confirmação de que Deus tinha feito na nossa vida, né? Verdade. E Deus, quando faz algo, Ele faz por completo, né? Ele abençoa por completo. O milagre de cura dele foi por completo. Glória a Deus. Né? E depois do Davi, quanto tempo depois veio a outra bênção? 2 anos, menos de 2 anos, veio o Daniel. Olha. Então, o Daniel, outro milagre na nossa vida, né? E cada vez que eu fazia os exames para verificar como é que estava, toda vez que eu fazia exame, não dava mais nada. Não tem mais nenhuma vestígio de câncer, nem nada. Né? Então, foi o Davi, veio, depois de 2 anos e pouco, veio o Daniel. Hoje o Davi tem 10 anos, o Daniel está com 8 anos. Né? São 2 preciosidades, 2 milagres na nossa vida, 2 bênçãos. E a gente está feliz demais. Glória a Deus. Isso. Cristiano, quando a gente passa, quando o Senhor nos agracia com um presente tão grande quanto a vida, e quando Ele renova isso, não tem como você ficar longe da presença dEle, não tem como você se afastar. E aí eu creio que até por isso o Senhor te deu um ministério, né? Além da sua família, Ele te deu um ministério que inicialmente não era o seu trabalho, não era o seu ganha-pão, mas que hoje é dedicação exclusiva a Ele, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente de como nasceu esse outro ministério. Eu até falo que foram 2 ministérios, né? 2 ministérios. O primeiro, na verdade, a gente começou a trabalhar com casais na igreja, né? A gente fez um curso chamado Casados para Sempre. Né? Com poucos meses de casado a gente fez esse curso. E o líder do curso me chamou para ser um líder em treinamento, para a gente treinar para ser líder de casais, para ministrar o curso. Olha. E aquilo já era uma coisa que não passava muito pela minha cabeça, porque eu achava, poxa, eu tenho pouco tempo de convertido, pouco tempo de casado. Como que eu vou dar um curso para casais? Né? Mas eu acho que esse era um grande propósito de Deus, né? Amém. Porque se o diabo queria destruir uma família, Deus já tinha um propósito para essa família, né? E o nosso propósito foi muito forte nessa área, a gente trabalhar com casais. Então, depois que a gente estava 1 ano em Belo Horizonte, nós mudamos para Sete Lagoas. Eu vim trabalhar aqui em Sete Lagoas um tempo depois. E aqui a gente começou a ministrar esse curso Casados para Sempre, né? Então, muitas famílias passaram por esse curso. Muitos casais foram restaurados, né? Tinha até assim, interessante que às vezes estava eu lá na Chile, um casal novinho, com um filho pequenininho, chegava casais lá de 30 anos, 35 anos de casados, para fazerem o curso, né? E a gente pensava, meu Deus, o que eu posso doar para esse casal, né? Mas o que a gente podia doar era aquilo que a gente cria, né? Amém. Num Deus poderoso que restaura famílias, que restaura casamentos, que cura, né?
E foi maravilhoso, porque durante esse tempo, uns 7 anos ministrando o curso, a gente fez muitas amizades, muitos casais. Hoje estão nas igrejas aí ministrando o curso, ou líder de casais nas igrejas, né? E isso foi maravilhoso. Glória a Deus. Um outro testemunho, um outro propósito é que a gente tinha um sonho também, né? De montar uma livraria. Então, a gente, depois que eu estava em Sete Lagoas, já estava um bom tempo trabalhando em banco, a gente abriu uma pequena livraria, né, a Livraria Mundo Gospel. Na verdade, ela começou numa mesa na nossa casa, onde a gente ministrava o curso. A gente começou a colocar ali alguns livros e bíblias, que no início era só encomenda das pessoas, porque eu ia muito a Belo Horizonte, então o pessoal, traz uma bíblia para mim, traz um CD para mim. Olha. Aí nós resolvemos falar, vamos trazer para vender. Aí colocamos, a Sheila não estava trabalhando, ela começou ali dentro de casa mesmo a vender algumas bíblias, alguns CDs. E aí Deus pediu para a gente avançar mais. Aí a gente abriu uma loja no centro, no início uma loja bem pequena, num imóvel de 48 metros quadrados, né? Mas o Senhor sempre honrando, né? E eu continuando no banco, a Sheila trabalhando, me ajudando na loja, com as crianças pequenas, mas era o propósito de Deus, né? Verdade. E hoje a gente depois tomou um passo de fé. Desse imóvel de 48 metros quadrados, a gente acabou indo só atravessou a rua, né? Quem já conhece a livraria sabe que é ali no centro, né? na rua Senhor dos Passos, 206. E nós avançamos, mudamos para um imóvel bem maior, onde a gente investiu no imóvel, fez uma livraria com cafeteria. E tudo isso um propósito de Deus, né? Porque, igual você falou no início, não é para a gente só um comércio. É uma missão, é um chamado, né? A gente não está ali só para ganhar o nosso ganha-pão. Na verdade, o Senhor honra a gente, cuidando da nossa família através daquele lugar. Mas o que mais alegra o nosso coração é ver pessoas tendo acesso à Bíblia, a livros, né? A presentes cristãos, onde pode ser vidas e vidas são abençoadas através de presentes que são adquiridos e até ali. mais do que isso, porque aí agora eu falando enquanto cliente da livraria, quantas e quantas vezes eu já estive lá cheia de problemas, cheia de dúvida, quantas vezes eu já chorei lá na livraria, a Sheila sempre tinha uma palavra para mim. Você também, muitas vezes, as meninas também sempre tinham uma palavra para mim. E eu creio que isso não acontecia só comigo, acontece até hoje com muita gente, né? Então, realmente é um ministério, né? Eu falo que lá é o nosso campo missionário. É um campo missionário, é onde a gente prega a palavra, onde fala de Jesus para as pessoas, né? Acontecem muitas e muitas histórias, mas uma delas que eu achei interessante, uma vez entrou um rapaz de capacete lá dentro, e eu, a princípio, fiquei um pouco apreensivo, que eu achei que era um assalto. O cara entrou de uma vez com o capacete. E aí, de repente, ele tirou o capacete. E eu falei, o que eu posso te ajudar? Ele falou, não sei. Eu estava passando aqui desesperado e algo falou para mim entrar nesse lugar. Olha. Aí eu falei, não, já sei o que é. Vem aqui, vamos conversar. Aí começamos a conversar e ele, naquela hora, ele falou, olha, eu estava com vontade de tirar a minha vida. Eu queria ir para algum lugar, queria me jogar na frente do caminhão, estou passando por N problemas e tal. E naquele momento eu comecei a falar de Jesus para ele, comecei a conversar com ele e chamei as nossas funcionárias lá, os vendedores da loja, e nós oramos por ele. Então naquele momento aquele rapaz caiu de joelhos no chão e eu fiz um apelo para ele aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele. Glória a Deus. Né? Então a gente vê assim que é um propósito de Deus aquele lugar. Sim. Só isso já valeria a pena, não precisaria ter mais nada, né? ali. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro para Deus, né? Então só de uma pessoa entrar ali e ter acontecido com ela já valeu a pena. É verdade. E são várias histórias de muitas pessoas que vão lá e que recebem uma palavra, a gente orienta com um livro, né? Às vezes a pessoa chega lá, eu estou passando por isso na minha vida, não sei o que eu faço. Não, eu tenho um livro aqui que pode te ajudar. Né? Então, isso é gratificante, Carol. Isso aí realmente é um sonho que Deus realizou e que a gente está caminhando, avançando nele. E muito ainda tem para vir, gente. Cristiano, eu queria te agradecer muito por ter participado com a gente. Você que está em casa, que ainda não conhece a Livraria Mundo Gospel, dá uma passadinha lá. Tem gente que já está mais familiarizado com a internet, essas coisas. Você pode comprar pelo site também, que é uma loja virtual, né, Cristiano? O endereço é www.mundogospel.com.br. Visita lá, gente, que vocês vão ver a infinidade de produtos, infinidade de coisas que tem. E eu queria te agradecer muito mesmo por ter aceito o meu convite, Cristiano.
e falar que esse espaço aqui é nosso, tá à sua disposição. Vou te esperar, Shirley, para contar o testemunho também, dessa parte do casamento. Muito obrigada mesmo. Amém, eu que agradeço, Carol. Deus abençoe você e esse programa, que seja realmente usado pelo Senhor para abençoar as vidas em Sete Lagoas e região. Amém. A gente volta rapidinho, daqui a pouquinho, com mais um quadro Eu Decido Ser Feliz. Olá pessoal, estamos de volta aqui no programa Aliança com Você e mais um quadro Eu Decido Ser Feliz. Você já tomou essa decisão? Então vamos ver o que a pastora Bruna Oliveira do Mevan tem para falar com a gente hoje. Olá, pastora! Olá, Carol! Sejam todos bem-vindos a mais um quadro Eu Decido Ser Feliz. E olha, você pode participar aqui junto comigo, enviando seu testemunho, enviando o seu pedido de oração, talvez um motivo de reflexão que você gostaria que nós abordássemos aqui. Então fica aí o meu contato, brunal7@hotmail.com. E hoje eu vou falar de um testemunho de uma mulher linda, lá da cidade de Itapeva, em São Paulo. Ela se chama Luciana. Um beijo, Lu. E eu vou contar o seu testemunho. E ela disse assim, ó: paz, o meu nome é Luciana, eu sou de Itapeva, São Paulo, e gostaria de compartilhar o que o Senhor tem feito na minha vida. Há 2 anos eu lutava contra uma forte depressão. Eu não queria admitir que eu estava mal e escondida de muitas pessoas na minha realidade. Até que um dia, diante das circunstâncias que me cercavam, eu não conseguia mais controlar as minhas tristezas, dores, frustrações e fui parar no fundo do poço. Eu já conhecia o Senhor e era totalmente ativa na igreja, mas tinha um vazio profundo. Eu estava na cama por dias, sem forças para lutar. E foi aí que eu conheci a pastora Bruna, através dos devocionais Eu Decido Ser Feliz no canal YouTube. Uma amiga me mandou e no início eu fiquei bem resistente em ouvir, em função de uma forte religiosidade em minha vida. Eu entendia que eu não precisava ouvir aquilo, mas por curiosidade, né, eu, em meio à depressão que me abatia, eu cliquei no vídeo e comecei a ouvir a pastora Bruna. A pastora Bruna ministrar sobre como vencer a depressão. Gente, esse foi o último devocional que eu publiquei no YouTube. Confere lá no canal Eu Decido Ser Feliz, a ministração completa, os devocionais completos dessa ministração, que é bênção demais essa série. Então, aí ela volta dizendo assim: eu comecei a ouvir esse devocional sobre vencer a depressão, e quando ela falava, eu achava tão forte, eu achava que ela era tão cheia de Deus, que diante dos seus testemunhos o Senhor me fez ver que com Ele tudo é possível. Glória a Deus. É possível viver o renovo, é possível ter uma vida cheia de graça e de misericórdia em Deus. A pastora nem sabe o quanto eu chorava com ela nos vídeos. Foi extraordinário na minha vida. Jesus fez uma grande obra em mim. Eu te conheci. Aí a Luciana diz aquele versículo de Jó, no capítulo 42, no verso 5, que diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ai, isso aí me tocou tanto quando ela disse isso. Hoje eu estou conhecendo Jesus verdadeiramente. Sei quem eu sou em Cristo. A cada dia eu tenho aprendido, crescido, recebendo mais cura nele. O Senhor tem me levado a experimentar a minha família, me feito experimentar como Deus fez na vida de Jó, está fazendo na minha vida também, me dando tudo em dobro do que antes eu possuía. Então eu agradeço ao Senhor Jesus por ter o privilégio de ouvir a pastora Bruna e mais, ter conhecido ela pessoalmente. Olha só, Carol, que gracinha! Bênção. Conhecido ela pessoalmente, ao vivo e a cor. E de sentir perto o agir sobrenatural de Deus na vida dela. Deus é maravilhoso e pode restaurar todas as mulheres que se entregarem a Ele completamente. Eu decido ser feliz. Te amo, lindona. Olha, Lu, eu fiquei maravilhada com o seu testemunho. Bonito o testemunho lindo, dela, né, Carol? Lindo, lindo. Ela conta que ela foi restituída, assim como o Jó foi restituído. Ela se sente restituída na sua alegria, na sua identidade. E para nós aqui da Aliança, né, desse programa, é um presente de
Deus, não é, Carol? Não tem preço, né? Quantas mulheres estão sendo motivadas e homens também que estão nos assistindo agora e vendo o quanto é importante nós falarmos de Deus na televisão, contarmos esses testemunhos. Entrar aí na sua casa, né, para falar com você. Isso. Manda um beijo pra ela, Carol. Lu, um beijo. Beijo pra você, minha linda. Todas vocês aí das Juntas e Misturadas de Itapeva, o programa Aliança com Você agradece esse testemunho que vai tocar na vida de muitas pessoas. Eu creio. Amém? Então, envie o seu testemunho, gente. Se você não conseguir enviar no meu e-mail, envia, né, pra Revista Aliança. Como é que faz, Sim. Carol? Você pode entrar no portal. No portal a gente tem também os devocionais da pastora Bruna, tem os programas de TV lá, tem um espaço para você enviar contatos para ela. Mesmo você mandando pro portal, vai direto para ela, tem todas as informações do Mevan, é só entrar lá e mandar, gente. Qual que é o contato para contar o testemunho lá, Carol? Para mandar no portal também o testemunho, você pode mandar o seu e-mail para contato@revistaliança.com.br. Isso aí, o seu contato é muito importante para nós. Verdade. Talvez você quer falar qualquer outra coisa, pode falar tudo lá, porque a gente quer que você participe aqui conosco. E hoje, mais uma decisão que você pode fazer para ser feliz. Muitas vezes, nós não encontramos essas possibilidades de decisão no nosso externo, no nosso exterior, mas no nosso interior é possível sim. E é por isso que nós estamos com esse quadro. Eu decido ser feliz aqui, nesse momento Aliança com Você, nesse programa. Porque muitas vezes as pessoas, elas não vão ter os filhos voltando para casa, os maridos voltando para casa, não vai encontrar um emprego melhor, não vai passar no vestibular, mas nós acreditamos aqui nesse programa, baseado na palavra de Deus, que as situações exteriores não mudam, mas nós podemos mudar. E é por isso que esse quadro existe. Eu decido ser feliz interiormente, mesmo se as situações exteriores elas não estiverem favoráveis. E hoje eu quero falar de identidade, mais uma vez. Lá no livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 8, fala de uma parábola. A parábola da mulher que perdeu uma dracma. A Bíblia fala que ela tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma. E mesmo ela perdendo só uma e ficando com as 9, ela decide varrer a casa toda, acender a luz e procurar aquilo que tinha sido perdido. E muitas vezes nas nossas vidas, nós temos tudo bom e do melhor, tá tudo bom, e algumas coisinhas estão fora do lugar e a gente não corre atrás dessas coisas, a gente não busca a melhoria dessas coisas, achando assim, pelo menos eu tô com essas coisas boas, pelo menos eu tenho isso, pelo menos eu tenho aquilo, e usa aquele ditado, né, tá ruim, mas tá bom. Mas aqui no Eu Decido Ser Feliz, gente, a gente não aceita isso não, esse negócio de tá ruim, mas tá bom, não, tem que estar tudo bem. Por quê? Porque Jesus veio para nos dar vida e vida e abundância, a vida dentro de nós, abundante nele, na palavra dele. E essa mulher, ela fez isso. Ela perdeu algo dentro de casa e decidiu encontrar. E o que isso tem a ver com a identidade? Muitas vezes, coisas, aspectos da nossa identidade são perdidos dentro de casa. São perdidos dentro do convívio familiar. Porque a nossa identidade, ela é desenvolvida baseada nos nossos relacionamentos. Principalmente familiares, é na convivência com os pais, é na convivência com irmãos, é na convivência com a família que a nossa identidade é desenvolvida. E quando essa convivência, ela sofre algumas rupturas, ela sofre alguns prejuízos, nós, por consequência, acabamos contraindo na nossa identidade algumas deficiências. Talvez convivência com a mãe, convivência com o pai, convivência com a avó. Tem pessoas que são criadas por avós, por tios, mas essas pessoas que exercem figura de autoridade sobre as nossas vidas, elas têm esse papel, elas têm essa missão de nos ajudarem na nossa identidade. E principalmente com a mãe, não é verdade? A mãe é o nosso primeiro grande amor da nossa vida. É o primeiro rosto que a gente encontra quando a gente nasce. É a primeira voz familiar que nós escutamos. É o primeiro sorriso. É o primeiro toque, o primeiro afago. E eu costumo dizer que são as mães, as grandes, como é que eu posso dizer assim? As grandes mantenedoras, digamos assim, do nosso sorriso, da nossa afetividade. E talvez se você não tem mãe, tem alguém que representou essa mãe. E isso é muito importante, essa figura da mãe. E aproveitando o ensejo, eu quero mandar um beijo para minha mãe,
Deus te abençoe, minha mãe. Eu sou muito feliz por ser sua filha. Quero falar aqui na frente de todas essas pessoas que estão nos assistindo, que você cumpriu muito bem seu papel. Minha mãe chama Cristina, e ela congrega comigo lá no Mevan, e ela é uma bênção na minha vida. Mas, assim, muitas vezes, né, a convivência com a mãe, para algumas pessoas, não foi uma convivência positiva. Eu vejo, fazendo uma comparação com as mulheres da Bíblia, talvez a sua mãe foi como Agar. Agar foi uma mulher abandonada no deserto e criou o filho Ismael sozinha, né? Abraão despediu aquela mulher com um cântaro de água, com um pedaço de pão. E ele era muito rico e ele poderia ter feito mais por aquela mulher, ele poderia ter ajudado aquele filho, que era um filho legítimo dele, a se erguer na vida. E aí a Agar foi uma mulher que foi uma mulher desamparada, uma mulher que chorou, ela chorava muito, até o anjo mostrar o poço de água na frente dela, ela se sentiu muito perturbada e achava que ia morrer. E talvez as memórias que você tem da sua mãe, que você tem da sua família, seja como uma mãe como Agar, que teve que vencer sozinha, uma mãe abandonada, uma mãe que cuidou do filho sozinha. E aí você tem essa memória, e por causa dessa memória, talvez você tenha problema com seu pai, e isso afetou a sua identidade. Ou talvez a sua mãe foi como Joquebede. Joquebede foi mãe de Moisés. A Bíblia fala que num período de grande matança de primogênitos ali no Egito, Joquebede, para salvar Moisés, ela lança o seu filho nas águas. E ali Deus traz um revertério naquela situação, e a filha de Faraó toma Moisés para cuidar e ainda paga Joquebede para cuidar daquele menino dentro do palácio. Tem todo o mistério de Deus por trás daquilo ali. Mas muitas mulheres, como Joquebede, para garantir sustento para os filhos, tem que deixar os seus filhos nas águas. Talvez numa creche, talvez na casa de alguém, na casa de um parente. E você viveu distante da sua mãe. Moisés não viveu distante de Joquebede. Mas muitas pessoas, muitos filhos, foram criados fora da convivência com a mãe, porque foi uma mãe que teve que garantir sustento para dentro de casa. E não pode transferir muito amor, muita afetividade. E as lembranças que você tem disso é de um pai ausente, de uma mãe ausente, que precisou, para cuidar de você, precisou trabalhar fora. E você ficou em creche, você ficou em casa de parente, e isso afetou sua identidade. Ou talvez a sua memória, a sua recordação de mãe seja como Lia. A Bíblia fala que Lia era casada com Jacó. E essa mulher foi uma mulher que perseguiu o amor do seu marido o resto da vida dela. A Bíblia fala que cada menino que ela gerava, ela falava assim: agora meu marido vai gostar de mim. Agora nasceu fulano de tal, meu marido vai me amar. Nossa, agora nasceu fulano, meu marido vai voltar para casa. Então foi uma mulher que perseguiu muito o amor do marido. E eu fiquei me colocando no lugar desses filhos de Lia e ficava pensando assim: nossa, será que... O que passava na cabeça desses meninos? Porque a mãe sempre perseguia o amor do marido e parece que não tinha nem quase tempo para olhar para os filhos, Carol. Eu ficava me colocando na posição desses filhos. Ela não se alegrava, não celebrava porque tinha filhos, porque era fértil. Ela ficava assim: agora Jacó vai me amar, agora Jacó vai cuidar de mim, agora, sabe? E talvez a sua lembrança seja uma lembrança como essa, de uma mãe que viveu atrás do amor do seu pai a vida toda e por causa disso pouco prestou atenção na sua criação, na sua evolução, na sua identidade. E nós temos pais também na Bíblia, né? Nós temos Eli. Eli foi um homem que viu seus filhos fazendo tudo errado, Carol. Comia do sacrifício indevidamente, mas não falava nada, não corrigia os seus filhos. Foi um pai omisso, um pai que não dava limite para os seus filhos. Vemos Davi. Davi foi um homem que teve um mau exemplo de adultério dentro de casa. Então, os filhos, a casa ficou totalmente disfuncional, Carol. E os filhos ficaram sem exemplo. Quantos pais não dão exemplo para os filhos? Né? Temos o exemplo de Jó. Jó era um cara que antes dos filhos pecarem já estava pedindo perdão, né? Ele não permitia que os seus filhos tinham suas próprias experiências com Deus, não emancipava os seus filhos. Então você está vendo, Carol, que é muito importante a posição dos pais nisso tudo?
E muitas vezes nós não tivemos essa identidade bem construída por causa dessa dracma que ficou perdida. Só que é o seguinte, nós temos a nossa decisão hoje, essa decisão que eu quero te convidar para fazer, é o seguinte, você pode se colocar como posição de vítima ou você pode ser vitoriosa. Porque se eu ficar falando, a minha casa foi disfuncional, foi tudo disfuncional, eu vou ficar chorando leite derramado e eu nunca vou me colocar nessa posição de felicidade porque tudo foi disfuncional. Tem uma menina na Bíblia, ela chama Esté. Eu falo menina porque a gente quer assim, ser muito íntimo das pessoas da Bíblia. Ela também teve um lar disfuncional. Ela era pobre, exilada, órfã, ela tinha tudo para ser desproporcional e sem propósito de Deus. Mas a Bíblia fala que essa órfã, essa exilada, essa menina que tinha tudo para não ser, ela decidiu ser. Ela decidiu tomar posse de oportunidades na vida dela, de oportunidades de crescimento, de oportunidades de virar a mesa, de mudar essa história. Sim. E de órfã, de exilada, sabe? De estrangeira, ela passa a ser rainha. Ela decidiu ser vitoriosa. Amém. E não vítima. E hoje, você que está aí em casa, nós queremos te convidar, a Carol e eu, a ser uma pessoa vitoriosa e não vítima. Se seu lar teve disfunção, teve problema, sabe? Mãe fora de casa, pai que adulterou, pessoas desorganizadas no seio familiar, não interessa. Hoje, ainda que os fatores externos estejam fora do lugar, os fatores internos podem ir para o lugar hoje. Decida ser feliz hoje. Decida ser uma pessoa vitoriosa e não uma vítima da sua vida. Olha, eu espero que essa meditação tenha abençoado muita gente. Amém. Carol, eu finalizo aqui mandando um beijo para todo mundo que participa comigo. A todas as quartas-feiras, Carol, lá no Mevan, eu tenho uma reunião de mulheres às 20 horas. A reunião Eu Decido Ser Feliz. E eu trato de tudo isso aqui que eu tô falando, Carol, dessa questão de identidade, de propósito, de decisões que nós precisamos fazer. E essa reunião é interdenominacional e eu convido você para estar amanhã comigo, lá no Mevan, às 20 horas, no Eu Decido Ser Feliz. Nós vamos falar de identidade, nós vamos falar de propósitos. E eu quero mandar um beijo para esse grupo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês que estão aí em casa. Eu acho que eu furei o tempo aqui, extrapolei o tempo, esgotei tudo. E é isso mesmo. Sim, e a gente se encontra amanhã com mais um testemunho que vai edificar a sua vida. Eu queria agradecer ao Alexandre da Ornatos, que contribuiu com o nosso cenário. Tá lindo. Eu te espero amanhã. Beijo. Deus abençoe.